Existe um filme maravilhoso brasileiro, uma comédia genial, engraçadíssima e que tem muito a nos ensinar. Chama-se Se Eu Fosse Você. Se Eu Fosse Você é um filme interpretado pelo Tony Ramos e pela Glória Pires, em que eles fazem um casal e que de repente ambos trocam de personagens. Ele vira ela, ela vira ele. Esse filme, além de ser uma comédia divertidíssima, traz dentro dele um ensinamento muito precioso a respeito de como nós podemos melhorar as nossas relações com as outras pessoas, melhorando assim o nosso relacionamento com a gente mesmo. Como nós podemos enxergar o que acontece dentro de outras pessoas que causam reações, que causam respostas emocionais, que causam aí todo tipo de conflito na vida e na existência do outro, fazendo com que aumente o nosso nível de compreensão, o nosso nível de compaixão e o nosso nível de amor pelas outras pessoas. É muito fácil nós simplesmente nos tornarmos aí críticos e julgadores do comportamento alheio, do comportamento das outras pessoas, mas é muito mais precioso o fato de nós conseguirmos, de alguma forma, fazer como no cinema foi feito. Nós nos transportarmos para aquele personagem, nos transportarmos para aquela pessoa, para dentro daquela pessoa e tentarmos entender por que ela age dessa forma, o que o leva a agir daquele jeito que ela age. Quando nós conseguimos ter a compreensão, nós simplesmente eliminamos o impulso da emoção que nos causa o comportamento que muitas vezes nos desagrada, que muitas vezes nos confere aí um erro comportamental, um vacilo comportamental de alguma outra pessoa. Quando nós conseguimos mergulhar para dentro daquela pessoa, quando nós conseguimos nos inserir dentro daquela pessoa, aí sim nós estamos praticando a verdadeira compaixão, a verdadeira empatia. Isso não é exercício fácil de ser feito, isso não é algo comum e feito a partir de um estalar de dedos, mas isso sim é um exercício que requer prática, porém que traz inúmeros benefícios para nós dentro de nossas relações, principalmente no que confere às relações amorosas, as relações entre as pessoas. É muito mais fácil dentro de nós, do nosso conceito do que é certo e do que é errado, do nosso entendimento daquilo que é certo, justo, né, e correto, nós avaliarmos, fazermos uma avaliação a respeito do comportamento de outras pessoas. Muito difícil, né, é nós mergulharmos para dentro de uma personagem, de uma pessoa e conseguirmos ter ali os entendimentos, né, das suas visões, das suas respostas e por que a pessoa está agindo, respondendo, se comportando emocionalmente da forma como ela se comporta. Como é que nós mergulhamos para dentro de um personagem? Esse é um trabalho que nós, atores, diretores, né, mergulhamos, é a nossa função fazer isso, né? E como é que nós operamos esse entendimento a respeito do outro, no caso, os personagens que vão ser criados, interpretados num trabalho de cinema, de televisão ou de teatro, né? Nós simplesmente mergulhamos para dentro dessa pessoa através de um entendimento sobre toda a sua origem, sobre toda a sua história de vida, sobre a sua criação, sobre a sua condição social, sobre as suas experiências de vida, o que pode ter sido marcante nessa experiência de vida, quais foram as condições que elas tiveram em detrimento de suas criações familiares, das suas amizades, das suas relações, né, na sua infância, na escola, com os amigos, com as amigas, as suas frustrações pessoais, aquilo que ela foi absorvendo para dentro dela, enquanto uma verdade, enquanto crença, né, o que foi criando, transformando
transformando aquela personagem em quem ela é, a ponto de nós termos absoluta consciência de como essa pessoa responde, reage, se emociona em acordo com as situações e experiências que vão ser vividas dentro de um trabalho de dramaturgia audiovisual, de televisão ou de teatro. Quando você tem esse mergulho, essa profundidade de mergulho dentro da vida e da existência de uma pessoa, desde o seu nascimento ou até mesmo posterior ao seu nascimento, no correr de toda a sua história, até que ela chegue naquele ponto em que nós iniciaremos o trabalho, né, nós simplesmente então temos a verdade daquele ser humano. Nós criamos a verdade daquela pessoa, nós criamos e entendemos cientificamente, através de uma pesquisa indutiva a respeito de como foi a sua história e como a sua história foi transformando essa pessoa, e aí sim nós temos aí capacidade, condição de criarmos um ser humano através do entendimento do que a sua história de vida, de como a sua história de vida o transformou na pessoa em que ela é hoje. Assim somos todos nós, assim é você, assim sou eu, assim são as pessoas que se relacionam com você. Quando você descobre ou procura entender indutivamente, ou seja, retrocedendo a história da pessoa, em como foi que essa pessoa se transformou em quem ela é hoje, você vai entender por que ela responde de determinada forma a determinadas circunstâncias, você vai entender por que ela tem determinadas crenças, por que ela tem determinadas verdades, por que ela age do jeito que ela age, por que ela responde do jeito que ela responde. Quando você mergulha para dentro de um ser humano e vai lá para trás, assim você vai descobrir o porquê que essa pessoa é hoje o que ela é, uma vez que todos nós somos consequências das nossas histórias de vida, todos nós somos consequência da forma como nós viemos projetando os nossos pensamentos, da forma como nós encaramos as nossas experiências de vida, da forma como nós vivenciamos aí as nossas histórias, né? Uma pessoa, por exemplo, em acordo aí com a sua criação familiar, não cada um de nós, na verdade, tem uma unidade de ser. Ou seja, a mesma família pode ter parido, né, vamos dizer assim, 3 filhos, e eles vão ter comportamentos completamente diferentes. Então não é só a família da criação da pessoa que vai te indicar exatamente como ela é, mas já vai te dar uma pista, já vai te dar uma base. Tá? O que faz com que uma família tenha 3 filhos, por exemplo, completamente diferentes um do outro, né? Eles todos nascem, todos nós nascemos com uma característica, né, com um acúmulo de informações genéticas de pai e de mãe, né, ainda acrescentando mais um pouco de nossos antepassados. A história da sua gestação, por exemplo, pode modificar completamente o comportamento emocional e mental de uma pessoa no correr de sua vida. A mesma mãe que pariu 3 filhos pode ter tido uma gestação emocionalmente mais conturbada no nascimento de uma pessoa. Isso vai se refletir na sua história de vida, na forma como ela pensa, na forma como ela lida com as suas emoções. E uma gestação absolutamente feliz, graciosa, repleta de amor, vai parir um filho que vai absorver esses sentimentos, essas emoções, né, que vieram aí do seu processo de gestação. Depois, isso vai influenciar na forma como elas encaram as coisas, ou seja, os mesmos 3 filhos podem ter ali um círculo de amizade muito parecido, muito próximo, né? Porém, aquilo que eles vão absorver de cada amiguinho, de cada amiguinha, né? O mês em que eles nascem, ou seja, as características também do seu signo, do seu período astral de nascimento, vamos dizer assim, também tem influência, também de alguma forma vai ajudar a moldar
essa pessoa. O fato é, depois de correr as suas experiências de vida, depois de vivenciar todas as suas dificuldades, a sua condição, o seu universo social, vamos dizer assim, também influencia na pessoa, também influencia naquilo que ela vivenciou e naquilo que ela vem a se transformar. As experiências, às vezes uma pessoa passa por umas experiências mais agudas do que outras, o que conferem certos traumas adquiridos dentro dela, que também vão ser responsáveis por determinadas respostas emocionais. Ou seja, o ser humano, dentro da sua história de vida, é algo muito complexo para que nós simplesmente cheguemos ao ponto de ficarmos apontando dedos, avaliando de forma superficial, criando preconceitos a respeito das outras pessoas. Isso é algo muito infeliz de nossa parte, quando nós vamos criando preconceitos. O que é um preconceito? Um preconceito é simplesmente um conceito antecipado, um conceito criado sem se ter feito ali um mergulho mais profundo dentro do universo da vida da pessoa, para que você crie um conceito verdadeiro a respeito daquela pessoa. É a busca por um entendimento superficial de quem é determinado ser humano e por que ele é daquela forma. É simplesmente falar, ah, fulano é desse jeito, fulano é daquele jeito. Sim, mas por quê? Aonde está a origem? Aonde estão as raízes daquele comportamento atual? E de que forma, então, sabendo disso, você pode agir, se comunicar e se relacionar muito melhor com as pessoas à sua volta, quando você já olha para um ser humano, né, seja ele da sua área de relacionamentos que for, da sua vida profissional, da sua vida pessoal, né, da onde for, independente ali do seu círculo de relações, quando você olha para um ser humano e entende que por dentro daquela pessoa existe toda uma consequência de uma história de vida, existem toda umas reações à medida que foram acontecendo experiências de vida, histórias de vida, quando você olha para cada ser humano e descobre que ali dentro existe o filme da história de uma vida que você não faz ideia do que seja, uma vez que você não se pôs ali na pele da pessoa, que você não fez como no filme, Se Eu Fosse Você, e não entrou ali para dentro para você poder saber exatamente de que forma que essa pessoa teve condições, capacidades e recursos para reagir a tudo aquilo que lhe acontece. Por isso é importante que nós tenhamos cada vez mais elevados os nossos níveis de capacidade de gerar compaixão, empatia, perdão às pessoas. Isso vai fazer com que você tenha relações mais harmoniosas, mais gostosas, mais leves, não só com as outras pessoas, mas principalmente com você. À medida que você se incomoda demais com o comportamento alheio, e isso numa relação entre marido e mulher, marido e marido, mulher e mulher, né? Entre relações de casais, né, que se resolvem se juntar, isso simplesmente se torna aí um grande desafio, né? Quem é casado, quem já foi casado, quem está vivendo aí relacionamentos amorosos sabe muito bem disso. São duas pessoas com duas histórias completamente distintas umas das outras, com duas formas de criação absolutamente díspares, ou seja, cada um carrega dentro de si a história do filme da sua vida e cada um é a consequência da história da sua vida. E quando se juntam, então, essas histórias se fundem, ou seja, uma pessoa passa a fazer parte do filme da história da vida da outra pessoa, para que nós possamos fazer uma fusão mais harmoniosa entre casais, entre relacionamentos, e não só entre casais,
mas relacionamentos profissionais, relacionamentos de todo tipo de ordem, é fundamental que a gente busque, pelo menos um pouco, amorosamente, mergulhar para dentro do outro ser humano, se eu fosse você, por um pouquinho de tempo, para a gente entender retroativamente o que aquela pessoa que consequência é aquela pessoa por conta de sua história de vida. Todos nós somos seres em plena mutação, em plena transformação. Não é porque pessoa XYZ, você ou eu, vivemos aí as consequências de nossas histórias de vida, que nós não podemos mudar completamente quem nós somos. Muito pelo contrário, nós estamos em pleno processo de mudança. Nós estamos consequentemente mudando. Se nós não buscarmos as mudanças para melhor dentro de cada um de nós, se nós não buscarmos as qualidades inerentes da existência de um ser humano, o amor, a compaixão, a alegria, a felicidade, a saúde, a harmonia, a paz, a gratidão, se nós não ficarmos buscando incansavelmente adquirirmos cada vez mais esses elementos que engrandecem um ser humano, que o transformam numa pessoa realmente mais valiosa, mais harmoniosa, mais feliz e etc e tal, nós simplesmente estaremos à mercê das transformações que a vida vai nos causar, e aí sim nós seremos consequências muitas vezes trágicas das histórias de nossas vidas. Quando nós buscamos esses elementos, né, dentro de nós, e através desses elementos nós conseguirmos nos transformar em pessoas muito melhores, nós simplesmente estaremos aí cumprindo uma bela caminhada de existência de vida. Isso é um dever de cada um de nós, o dever para a nossa transformação pessoal, para o nosso crescimento pessoal, para o nosso engrandecimento pessoal, adquirirmos cada vez mais amor dentro de nós, compaixão dentro de nós, sabedoria, saúde, paz, harmonia, gratidão. Esses são os elementos que vão te transformar numa pessoa muito melhor do que você é hoje, fazendo com que você aí sim provoque consequências positivas na história da sua vida. Todos nós podemos e devemos fazer isso, e essa é a melhor forma de você transformar as pessoas que estão à sua volta. Essa é a melhor forma de você impactar positivamente as pessoas à sua volta. O grande embate humano, né, que causa aí transtornos para muitas pessoas é justamente a tentativa de impor às outras pessoas aquilo que ela acha correto e absoluto como comportamento, né? Essa é uma briga que muitas vezes nós compramos e que só nos machuca e que só nos causa aí mais sofrimento, mais dores, impaciência, raiva, ódio, ira, né? Muitas vezes por conta de nós não a suportarmos a forma como outras pessoas se comportam, mas isso simplesmente impele a nós uma visão mais rasa do que é um ser humano, de como ele chegou até esse ponto e ainda, né, o seu grau de evolução e de crescimento. Todos nós podemos nos transformar em pessoas melhores, porém, todos nós estamos em diferentes estágios de nível de evolução, que nós devemos aí sim ter a paciência, a compaixão e o amor, o entendimento de que todas as pessoas estão nos seus estágios de evolução e de crescimento, que não é todo mundo que teve a sorte que você teve, muitas vezes, de se tornar a pessoa que hoje você é, que não é todo mundo que teve aí a capacidade que você teve de buscar o seu conhecimento pessoal, de buscar a sua transformação pessoal, de buscar aí os elementos que fariam de você hoje uma pessoa em processo de evolução mais alto, né? De processo de evolução mais avançado, vamos dizer assim. Todas as pessoas
tem dificuldades nesta busca, todos nós temos muito o que melhorar, todos nós temos muito o que nos aperfeiçoar. E uma forma de nós nos aperfeiçoarmos, uma forma de nós melhorarmos como seres humanos é justamente brincando de se eu fosse você, tá? Não é aquela brincadeira assim da fala, né, da boca para fora, que muitas vezes nós falamos: ah, se eu fosse você eu faria isso, ah, se eu fosse você eu faria aquilo. Sim, mas você não é a outra pessoa, você não é o outro ser humano, você não chegou até aquele ponto de sua vida vivenciando tudo que aquele outro ser humano vivenciou. Você não é a outra pessoa, então não adianta você simplesmente se impor: se eu fosse você, eu faria determinada coisa, eu faria isso, eu faria aquilo. Infelizmente isso só vai lhe trazer aí mais sofrimento, mais angústia, porque o outro ser humano o outro carrega dentro de si a sua história de vida, as suas consequências de pensamentos, sentimentos, atitudes, criação familiar, criação, relacionamentos de amigos, frustrações e sucessos de trabalho. Cada um de nós tem a sua história de vida para contar. Cada um de nós tem a sua história de vida, que é justamente aquilo que nos transforma em quem nós somos hoje. Nós somos, então, uma consequência de nossas histórias de vida, assim como todas as outras pessoas. É fundamental nós entendermos amorosamente o que levou aquela pessoa que muitas vezes está nervosa, está ansiosa, está com raiva, ou qualquer coisa nesse sentido, a entender o que está levando ela a esse tipo de comportamento, como é que foi o dia dela. Você não acordou como ela acorda, você não vivenciou as dificuldades que ela vivencia, você não viveu a vida dessa pessoa desde sua tenra infância para poder chegar lá e não ter a compreensão do estado em que essa pessoa se encontra. Quando nós amorosamente conseguimos ter um mínimo de discernimento a respeito de que aquela pessoa que muitas vezes está tendo comportamentos, atitudes que nos desagradam, simplesmente nós passamos a ter um maior alívio, nós estamos cuidando de nós, estamos não só tendo mais compaixão com o outro, empatia com o outro, mas aumentando o nosso nível de amor por nós, simplesmente porque nós conseguimos não ficar vivendo em sofrimento por conta das incorrências de atitudes e reações emocionais do outro, mas nós estamos tentando ao máximo compreender amorosamente, entender amorosamente por que aquela outra pessoa está tendo ali as reações e as respostas emocionais que ela está tendo naquele momento. Se pôr na história de vida do outro para compreender o porquê o outro pensa, age e responde daquela forma é algo muito mais rico de se fazer, tem muito mais serventia para o seu bem-estar e tem muito mais respostas, positivas na forma como você se relaciona com todas as pessoas. Somos muitos seres humanos nesse planeta, somos muitos bilhares deles e toda hora nós estaremos nos relacionando com algum. Quando nós começamos a olhar de forma mais curiosa, cientificamente amorosa, entendendo, buscando saber, buscando compreender, buscando se pôr no lugar daquela pessoa que está tendo lá determinado tipo de relação com a gente, nós simplesmente ampliamos aí a nossa sensibilidade,
nós simplesmente aumentamos o nosso grau de capacidade de entendimento do comportamento humano, o que muito vai nos ajudar no nosso crescimento pessoal, o que muito vai ajudar em nós nos tornarmos pessoas muito melhores. Através do erro do outro, você consegue enxergar o que você faria de diferente e isso pode lhe dar boas respostas sobre uma eventual situação que você venha a enfrentar. A forma como você acolhe uma pessoa que precisa do seu amor, do seu carinho e da sua, enfim, da sua compaixão, da sua empatia, né, vai lhe ajudar demais no seu crescimento como ser humano, no seu crescimento como pessoa. Nós simplesmente podemos relacionarmos-nos muito melhor com as outras pessoas quando compreendemos que cada um carrega dentro de si a sua história, que você não viveu a história daquela pessoa, que você não sentiu na pele o que aquela pessoa sentiu no correr da sua vida e que você de alguma forma, amorosamente, através da sua compreensão, através do seu amor pela pessoa, você pode simplesmente ter mais amor por você. Nossas relações espelham muito o que nós somos, como nós pensamos e quem somos nós. As pessoas que cruzam o nosso caminho na estrada da vida têm muito o que nos ensinar e nós, como reagimos às outras pessoas, também temos então aí uma bela prova, um belo teste, né, do que tem dentro de cada um de nós que nós estamos enxergando no outro e não gostando. Muitas vezes são obscuridades que estão dentro de cada um de nós mesmo, e assim nós vamos trabalhando aquilo que nós podemos melhorar dentro de cada um de nós através da forma como nós enxergamos o outro, como nós respondemos ao outro, né? Nossos egos ficam ouriçados, ficam enlouquecidos, né, nesse universo de relações humanas. O ego ferido, né, faz com que nós tenhamos comportamentos muitas vezes infantis, né? O ego ferido muitas vezes traz a nós dor e sofrimento pelo comportamento do outro ser humano. Mas quando conseguimos gerar um distanciamento de olhar, começamos a enxergar aquelas pessoas com mais distanciamento e com menos envolvimentos emocionais, nós simplesmente ganhamos aí a capacidade do enxergar de fora, do enxergar distante, o que vai fazer com que a gente tenha, então, um entendimento muito mais profundo, ou a busca por um entendimento muito mais profundo sobre quem é aquela pessoa de verdade e quem você é em relação à pessoa com a qual você está se relacionando. Os relacionamentos são uma forma que as almas encontram de se transformarem mais rápido, de aprenderem, de ganharem lições que uma pessoa vai imputando à outra. As relações fazem com que nós nos tornemos ou ganhemos a chance de aprendermos a nos tornar pessoas melhores. Sempre, todo relacionamento vai te impor aí desafios, todo relacionamento vai te impor aí uma necessidade de você se tornar uma pessoa melhor, mais grandiosa. Se simplesmente nós aterrarmos a nossa consciência e ficarmos no embate dos egos, assim nós não conseguiremos, infelizmente, avançar para um patamar maior, melhor, mais saudável e mais amoroso de existência. Sempre que nós ficarmos no embate dos egos, a dor, o sofrimento, a raiva, a resposta, não podia ter me falado isso, não podia ter me falado aquilo, não podia ter agido dessa forma, não podia ter feito aquilo. Sempre que eu ficar dentro desse universo raso de entendimento, de resposta, eu estou ainda sob o domínio do meu ego, fazendo
fazendo com que eu tenha um comportamento, um entendimento infantil a respeito de como eu poderia, de como eu estou me relacionando com as pessoas. Na verdade, nós havemos de crescer, havemos de nos tornar maiores e somente o amor que existe dentro de cada um de nós, por nós e pelas pessoas à nossa volta, nos gera a capacidade de enxergarmos com mais precisão, né, de uma forma mais amorosa e de uma forma mais elevada, quem somos nós. O olhar e o entendimento do ego nos botam no lugar mais raso possível, mais limitado possível, fazendo com que milhares, bilhares de seres humanos não parem de guerrear entre si, não parem de se julgar, não parem de se criticar, não parem de se perturbar, enquanto existência aí humana de relacionamentos. E isso não termina enquanto nós não elevarmos a nossa capacidade de entendimento, nós não aumentarmos aí a altura de nossas visões para que nós possamos enxergar as pessoas, né? Se eu fosse você, eu passaria a olhar com mais amor para todas as pessoas. Se eu fosse você, eu olharia com mais compaixão para todos os seres humanos que estão à sua volta, porque não é uma questão só de gerar amor para o próximo, mas sim de gerar um amor maior por você, para que suas relações se tornem experiências de vida muito mais saudáveis, muito mais gostosas, muito mais enriquecedoras para o seu desenvolvimento pessoal.